Boa noite, a graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Vamos abrir nossas Bíblias, Judas, versículos 24 e 25. Judas 24 e 25. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e por todos os séculos. Amém. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, estamos diante da Tua santa palavra, Senhor. Ela que é a lâmpada para os nossos pés, ela que é luz para o nosso caminhar, ela que é alimento para a nossa alma, Senhor. Prepara o nosso coração agora como um solo fértil, Senhor, para receber a Tua boa semente, Senhor. Fala poderosamente aos nossos corações. Eu reconheço a minha fraqueza, total dependência de Ti. Mas apesar de mim, Senhor, usa-me como instrumento e fala aos nossos corações para a Tua glória somente. Em nome de Jesus, amém. Queridos, hoje nós vamos para a nossa última mensagem da série de exposições em Judas, que teve como título Batalhando pela Fé. Hoje nós vamos resumir de forma geral o que nós já vimos até aqui e partir para a conclusão da carta, observando esses dois versículos que nós lemos aqui, o versículo 24 e 25. Então vamos considerar, fazer um panorama geral no que nós já vimos e lembrar de algumas lições importantes e de algumas questões importantes que aparecem nessa carta. Em primeiro lugar, nós vimos que o autor dessa carta é Judas, o irmão de Tiago e meio-irmão do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que ele se apresenta como servo de Cristo. E ele identifica os seus leitores como chamados, amados em Deus Pai e guardados em Cristo Jesus. Em sua saudação, Judas pronuncia uma bênção àqueles irmãos de misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. É isso que ele deseja para aqueles irmãos, que ele trata ali com um tom pastoral, como um pastor que fala às suas ovelhas. Ele identifica os seus leitores como amados, como crentes, né? A maneira dele lidar com os seus leitores é totalmente distinta da forma como ele lida com os falsos profetas aos quais ele quer proteger ali o rebanho. E, posteriormente, ele apresenta o motivo pelo qual escreveu, então, esta carta. Ele fala que ele pretendia escrever a respeito da doutrina da salvação, a respeito da comum salvação que ele tinha com aqueles irmãos. Entretanto, nós vimos que ele precisou tratar de um outro assunto. Ele precisou chamar aqueles irmãos a batalharem diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos crentes. Por que ele precisou fazer isso? Meus irmãos, porque ele tomou conhecimento da presença de homens imorais, infiltrados na comunidade cristã, imorais, infiltrados na igreja. Esses homens eram ímpios. Esses homens deturpavam a graça de Deus, eram libertinos. Esses homens negavam o senhorio de Cristo por meio de suas palavras e de suas ações. Deste modo, como eu disse, Judas os estimulou a batalharem diligentemente pela fé. Aqueles irmãos precisavam perseverar na verdade. Eles precisavam também rejeitar a mentira, o falso ensino. Eles precisavam identificar o falso ensino e rejeitá-lo e permanecerem na sã doutrina, assim como eu e vocês. Nós também hoje, meus irmãos, diante de tantas vozes que nós ouvimos por aí,
que deturpam a palavra do Senhor, nós precisamos conhecer a sã doutrina, a tal ponto que nós conseguimos identificar os erros, os falsos ensinos, as heresias e nos afastar disso. Certo? Então Judas trouxe à memória dos seus leitores 3 exemplos que ilustram bem o juízo divino contra os rebeldes. Nós vimos que ele falou a respeito dos israelitas incrédulos no deserto, né, que murmuraram contra o Senhor, que morreram sem conhecer a terra prometida. Nós vimos o segundo exemplo, que foi a respeito dos anjos rebeldes, os anjos caídos, aqueles que deixaram a sua posição de autoridade, foram rebeldes contra o Senhor e foram condenados também pelo Senhor. E em terceiro lugar, ele mencionou aquelas cidades, aqueles homens daquelas cidades que se entregaram à imoralidade, cidades como Sodoma e Gomorra e algumas cidades circunvizinhas que também se entregaram à imoralidade. Então Judas vai chamar esses infiltrados de sonhadores. Esses homens se envolvem também em imoralidade, assim como Sodoma e Gomorra. Esses homens também eram rebeldes contra a autoridade, assim como os anjos caídos. E esses homens também eram maledicentes, também difamavam com seus lábios, assim como os israelitas incrédulos. E para ilustrar o seu ponto, Judas citou ali o incidente no qual o arcanjo Miguel não fez acusações contra Satanás. Nós já trabalhamos isso tudo aqui. Posteriormente, Judas citou 3 personagens do Antigo Testamento aos quais esses homens seguiam o caminho, aos quais poderia fazer uma comparação em relação a esses homens. Nós vimos que ele falou de Caim, que foi um assassino, ímpio e rebelde contra Deus. Ele citou também Balaão, que foi ganancioso e levou o povo de Deus à imoralidade e à idolatria. E ele também citou Coré, que foi rebelde contra o Senhor e contra as autoridades constituídas por Deus. Judas apresentou então várias comparações para descrever, para expressar o perfil desses homens ímpios. Vocês lembram? Ele falou que eles parecem com rochas submersas, eles parecem com pastores que assim mesmos se pastoreiam, eles parecem com nuvens sem água, com árvores infrutíferas, com as ondas bravias do mar que só trazem sujeira para a praia. Esses homens eram como estrelas errantes, como estrelas cadentes, cujo destino final e eterno são as trevas. Com isso que eles parecem, eles eram hipócritas, eles poderiam ter aparência de piedade, mas com as suas obras negavam tudo isso, né? Na realidade, eles traziam perigo para a igreja, para a comunidade cristã. Judas, então, fazendo uso da profecia de Enoque, descreve a segunda vinda de Cristo, e ele fala sobre o juízo que cairá sobre todos os ímpios por conta de suas palavras e dos seus atos. Ele está dizendo, olha, é para ali que eles estão caminhando. Vocês vão querer seguir esse caminho? De maneira nenhuma, né? É para você observar todo esse mau exemplo e fugir. São exemplos daquilo que nós não devemos fazer. Esse ensino leva para a perdição, para a morte. Fuja disso. Não é para vocês seguirem o caminho desses homens. Eles estão caminhando para a destruição e eles levam com eles aqueles que estão seguindo por esse ensino para a destruição, para o juízo. Após isso, Judas volta a orientar diretamente os seus leitores. Aí já muda o tom de novo, né? Amados, a forma como ele fala a respeito dos falsos mestres, de forma muito dura desses infiltrados, mas as ovelhas ele apacenta. Com os lobos é cajado, né? É firmeza. Com as ovelhas ele cuida, ele apacenta, ele conduz, né? Então, Judas volta a orientar diretamente os seus leitores a se lembrarem
de que os apóstolos já haviam alertado sobre a vinda de escarnecedores. Isso não deveria ser uma surpresa, porque os apóstolos de Cristo já tinham falado a respeito desses homens. Esses homens são aqueles que promovem divisões, são aqueles que são sensuais, que não têm o Espírito. Além disso, ele chama os seus leitores a se fortalecerem na fé, a se prepararem para essa batalha, a crescerem no conhecimento da doutrina, da palavra de Deus, a edificarem-se mutuamente. Ele fala para os seus leitores orarem no Espírito, aguardando a consumação da vida eterna garantida por Cristo, guardados no amor de Deus. Além disso, nós vimos ainda na última mensagem que Judas exorta os seus leitores a se compadecerem daqueles que estão em dúvida, a salvarem outros, arrebatando-os do fogo e a terem cuidado para não se contaminarem com o pecado daqueles que eles tentam alcançar. Essa foi aquela mensagem a respeito das instruções que são dadas para a igreja nessa batalha. Como nós, como eu e vocês, devemos nos participar disso, devemos nos preparar para essa batalha. Temos que estar firmados na fé, firmados na oração, crescendo, edificando-se mutuamente, esperando na misericórdia do Senhor e tentando também alcançar aqueles que estão em dúvida, tentando salvar alguns do fogo, claro, sabendo que é Deus quem salva, mas sendo instrumento dele para levar o evangelho para essas pessoas, para tentar dissuadir de falsos ensinos essas pessoas e proclamar a verdade, mostrar a verdade, o que a Escritura de fato diz. Então eu e você temos que estar preparados, manuseando bem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, para nós podermos até mesmo convencer os outros do erro, mostrando, olha, é assim que diz o Senhor, está escrito. Vocês lembram quando o Senhor Jesus Cristo falou com Satanás no deserto, quando o inimigo ele chega para tentar o Senhor Jesus Cristo, ele chega assim, se tu és o Filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. E o que Jesus diz? Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Você mostra o que de fato a Escritura diz no seu contexto e rebate Satanás. Você rebate a mentira com a verdade expressa nas Escrituras. Amém? Então vamos agora, por fim, chegando a esses versículos finais, Judas conclui a sua carta com uma doxologia. E esse é o tema da mensagem de hoje, doxologia. O que é uma doxologia? É uma expressão de louvor, é uma expressão de honra, de glória a Deus. E a gente vai observar 4 pontos que nós vamos passear brevemente nesse texto para nortear o nosso desenvolvimento. Estes são: a quem é destinada essa doxologia? Em segundo lugar, qual é o conteúdo dela, dessa adoração? Em terceiro lugar, qual é a duração do louvor que é devido ao Senhor? E por fim, conclusão. E a gente vai concluir então a mensagem de hoje, concluindo a nossa série e relembrando, tudo isso que nós aprendemos. Eu queria que você, enquanto escuta, pense a respeito da sua vida, em tudo que você tem aprendido, para que você não seja somente um ouvinte, mas praticante da palavra de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, a quem é destinada essa doxologia? Vamos observar o texto? Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. Meus irmãos, essa é uma das mais belas doxologias que nós temos no Novo Testamento. Judas, ele volta para o tema que ele gostaria de ter falado, Ele falou que queria escrever sobre a comum salvação que ele tinha com os crentes, e aqui ele fala sobre esse assunto na sua
doxologia, ele começa o texto dizendo: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços. Quem é que é poderoso, meus irmãos? É o Deus que é onipotente, que tem todo o poder. Nós vemos aqui o atributo de onipotência de Deus. Deus é todo poderoso, Deus tem todo o poder, e é Ele quem guarda os crentes de tropeços. E o que quer dizer tropeços, nesse contexto aqui, especificamente? Nesse contexto, ele quer dizer que é Deus quem guarda os crentes da apostasia. É Deus que guarda os crentes de tropeçar, no sentido de apostatar definitivamente da fé. Tropeçar, nesse contexto aqui, diz respeito ao abandono definitivo da verdade e se comprometer com o ensino dos falsos mestres de modo definitivo. O ensino que está sendo expresso aqui por Judas é semelhante ao que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11:11. Olha o que ele diz lá: porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Todo aquele que nele crê não será confundido. Noutra parte das Escrituras, lá em João 10, do 27 ao 29, tem um versículo conhecido, que o Senhor Jesus Cristo falou: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, elas me seguem, eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará das minhas mãos. As ovelhas do Senhor estão guardadas em suas mãos, nas mãos do bom pastor, e ninguém pode arrebatá-las de suas mãos. As ovelhas são guardadas por Ele, pelo nosso bom pastor. A palavra aqui, guardadas, poderia ter uma conotação até mesmo militar. Meus irmãos, imagine você estar protegido num castelo forte que o inimigo não consegue derrubar. Você está guardado naquele que te protege, naquele que te guarda dessa apostasia. E o texto prossegue: para vos apresentar com exultação, imaculados. Meus irmãos, que notícia maravilhosa, que Salvador glorioso nós temos, diante de tantas máculas nossas, diante de tanta sujeira dos nossos pecados, não é verdade? Imagina, quantos pecados nós não cometemos, não é? Como diz Davi lá no Salmo 51, né? O meu pecado está sempre diante de mim, Senhor, eu pequei contra ti somente eu pequei, né? Eu sei que Tu és justo quando Tu me julgas, né? Aí ele vai dizer, tem misericórdia de mim. Meus irmãos, todos nós pecamos. Todos nós, se dependesse de nossos méritos, todos nós seríamos condenados. O que nós receberíamos por mérito? A ira de Deus. Nós não temos mérito nem crédito diante de Deus. Nós todos somos manchados, estávamos manchados pelo pecado. Mas aqui tem algo tão maravilhoso nesse texto, que diz que o Senhor é poderoso para nos guardar, para nos apresentar com exultação, imaculados, diante da sua glória. Como nós vamos nos apresentar imaculados diante de um glorioso Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por meio dele que nós temos paz com Deus. Louvado seja Deus por tão preciosa salvação que nós não mereceríamos, meus irmãos. Mas Deus enviou seu Filho para morrer na cruz por nós, na cruz do Calvário. Nós não mereceríamos. As nossas boas obras não poderiam nos salvar. Quem nos faz estar imaculados diante de Deus é o seu Filho, que na cruz do Calvário, sob aquele madeiro, toma sobre si todo o nosso escrito de dívida. Ele paga naquela cruz. Além disso,
toda a sua justiça perfeita é imputada aos seus, e nós somos justificados. Louvado seja Deus por tão grande salvação. Nós temos um Salvador que nos justifica e nos apresenta imaculados. Essa justiça perfeita imputada de Cristo nos conduz à alegria na gloriosa presença de Deus. Imagina exultação, imaculados diante da glória de Deus. Meus irmãos, como nós vimos, por nossos méritos estávamos destinados à ira, mas em Cristo somos apresentados com essa palavra aqui, exultação, imaculados diante da glória. Sobre essa palavra exultação, aqui envolve tanto a alegria do Salvador, que em Hebreus 12:2 fala que Jesus, pela alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, mas também diz respeito à nossa alegria, a alegria dos crentes que foram salvos. Meus irmãos, você já leu ali em Apocalipse, quando a Escritura diz que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima? Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, uma alegria indizível. Meus irmãos, quando fala a respeito dessa alegria, tanto do Senhor quanto a alegria do servo do Senhor que é salvo, eu me lembro até mesmo daquela parábola do filho pródigo, quando o filho que fez tantas coisas erradas, ele volta e é recebido pelo seu pai de braços abertos, e há uma grande festa, há uma alegria ali naquela casa. Imagina a alegria que nós vamos ter de nos regozijar para sempre com o Senhor. Que coisa maravilhosa, meus irmãos, o destino que espera o crente, meus irmãos. Louvado seja Deus, por causa de Jesus, não entramos em temor na presença do Senhor, mas em alegria. Na presença do Senhor, mas em alegria. Ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso. O texto prossegue. Então, meus irmãos, a pergunta que foi feita: a quem é destinada essa adoração? Essa adoração é destinada ao nosso Senhor e Salvador, ao nosso único, todo-poderoso Deus, o nosso Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. A quem é destinada essa adoração? Eu lembro daquele lema da Reforma: soli Deo glória. Toda a glória é dada a Deus. A glória na salvação de um pecador, toda pertence ao Senhor. Ao único Deus verdadeiro, então, é dada essa glória, ao Deus triuno, o nosso Salvador. Ele que resgatou o seu povo, enviando o seu Filho para morrer pelo seu povo. Ele deve ser adorado. E, meus irmãos, o Senhor que começa a obra de salvação, é Ele que conclui. Por isso que nós estamos guardados nele. Você lembra o que diz Filipenses 1:6? Pois estou certo que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Romanos 8:30 diz que aos que de antemão predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. O Deus que predestinou é o mesmo Deus que glorificou. E é tão certo que Ele vai consumar essa obra, que Ele já coloca, glorificou como algo que já aconteceu, meus irmãos. Desse modo, nós chegamos à compreensão de que quem nos guarda da apostasia e nos conduz à glória, por fim, é Deus. Quem pode nos apresentar com exultação imaculado diante da sua glória? Só o Senhor, nosso Salvador. Como Ele executou esse plano? Enviando o seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, para ser o nosso mediador perfeito. Esse é o único caminho seguro a seguir. E se você hoje está aqui e ainda não se rendeu a Cristo, faça isso agora. Só tem esse caminho. A quem iremos? A quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, não há outro caminho. Você pode procurar, não tem. Não tem outro caminho, não tem outro Salvador, não tem outro nome dado aos homens pelo qual convém que eles sejam salvos. Ou você confia em Cristo, ou você está perdido.
Renda-se a Cristo, grande salvação te espera. Caminhe com o seu povo rumo à cidade celestial. Jamais procure um outro, porque não tem outro Salvador senão Jesus. E se você é um crente hoje, me escuta, você já se rendeu a Cristo, busque viver de modo digno desse Evangelho. Busque trazer à memória tão preciosa a salvação. E pense como você tem vivido diante disso. A maneira pela qual você tem vivido, a maneira como você tem vivido, você tem vivido de forma digna daquilo que o Senhor fez por você. Você foi comprado por alto preço, então honre o Senhor com a sua vida. Toda a glória também, meus irmãos, na salvação do pecador pertence a Deus. Viva para a glória do Senhor, adore o Senhor, tanto com as suas palavras, quanto com os seus atos. Em segundo lugar, qual é o conteúdo dessa adoração? Judas vai dizer, glória, majestade, império, soberania. Em primeiro lugar, glória. Ele ressalta o esplendor de Deus, como o brilho da luz. Um exemplo disso é visto lá em Apocalipse 21, no verso 23, quando fala a respeito da descrição da cidade celestial. Você já leu esse texto? Diz assim, a cidade não precisa nem do sol, nem da lua, para lhe darem claridade, pois a glória de Deus a iluminou, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Glória, brilho, majestade. A majestade diz respeito à sua posição. O Senhor reina. Abra comigo Hebreus, capítulo 1. Hebreus, capítulo 1, verso 3. Diz assim, Ele, falando de Cristo, que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele reina, é a sua posição de rei, de senhor. Majestade de respeito à sua posição. O Senhor reina. O próximo, ele fala império. Isso diz respeito à sua capacidade de impor a sua vontade soberana. Glória, majestade, império. E por fim, soberania, de respeito à sua autoridade, ou seja, ele tem direito de fazer isso. Ele tem autoridade de fazer isso. Meus irmãos, quando nós refletimos a respeito da grandeza de Deus, por exemplo, como vimos aqui, quando fala a respeito, né, dos atos da obra de salvação de Deus, enviando seu Filho para salvar pecadores como nós, qual deve ser o resultado disso? Deve proporcionar em nós a adoração, olhar para Ele e dizer, Ele é Senhor, a Ele seja a glória, a Ele seja a majestade, império, soberania. Ele é digno de glória, de honra, assim como nós cantamos aqui, né? Eu lembro de uma outra música que diz assim, quando eu medito no teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo para salvar, na cruz verteu o seu precioso sangue, minha alma pôde assim purificar, então minha alma canta a ti, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a gente medita nessas coisas, tanto na obra de Deus, quanto nos seus atributos, na sua pessoa, isso deve levar a gente a exaltar o Senhor, louvar a Deus, Ele é digno de louvor. Isso deve levar a gente a duas coisas, adoração e ação. Adorar a Ele com nossos cânticos, com nós estamos aqui cultuando, louvando a Deus, mas adorar Ele também com a nossa vida, com uma vida santa, com uma vida dedicada ao Senhor,
Buscar, observar o que é que a sua palavra diz, qual a maneira de viver e agradar a Deus e buscar viver conforme a sua palavra, adorando a Ele por meio de nossos lábios, nossos cânticos, mas por meio de nosso comportamento, nossas ações, nossas vidas. Que a gente viva para a glória de Deus, quer comais, quer bebais ou façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus, porque Ele é Senhor, nós somos seus servos. Ele é digno, Ele é nosso Criador, Ele é o nosso Deus. Meus irmãos, diante da sua grandeza nós o adoramos. E aqui eu pergunto a você, como você tem reagido diante dos atributos de Deus? Quando a gente pensa a respeito disso, glória, majestade, império, soberania, como você tem reagido a isso? Né? Será que você parou para pensar que Deus é o nosso Salvador, que Deus é o nosso Criador, que Deus é soberano e que nós somos apenas seus servos, seus filhos, que nós devemos adorá-lo, que é Ele que deve ser exaltado? Será que a gente tem procurado glória para nós mesmos? Ou será que a gente busca glorificar a Deus? Como o Salmo também diz, não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome da glória, né? Que a gente viva para a glória de Deus de verdade. Meus irmãos, qual é a duração, terceiro ponto, do louvor devido ao Senhor? O texto diz, antes de todas as eras, e agora, e por todos os séculos. Meus irmãos, essas qualidades inerentes do ser divino são e sempre serão dele. Ele descreve aqui a totalidade do tempo. O autor de Hebreus, ele usa um recurso parecido quando ele vai dizer a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e será para sempre. Em Hebreus 13:8. Então, meus irmãos, o ponto é que o Senhor sempre foi e sempre será digno de tudo isso, de nossos louvores. Ele é exaltado. Meus irmãos, louvemos ao Senhor. É muito melhor também nós pararmos para refletir nisso e confiar na sua palavra infalível, na sua sabedoria infinita, do que nos nossos sentimentos e muito menos do que nos falsos mestres, né? O Senhor, que é todo-poderoso, que sempre reina, a nossa vida deve ser dedicada a Ele, a palavra dEle deve guiar nossas decisões, a nossa vida. Ele é Senhor, é Ele quem dita as regras, nós somos apenas os seus servos. E qual deve ser a nossa resposta diante de tudo isso? Aqui é a nossa conclusão. Amém. Amém. Ele é digno, Ele é exaltado, a Ele a glória, a Ele a majestade, a Ele o louvor, a Ele o império, a soberania, para sempre, pelos séculos dos séculos. Que todos nós, meus irmãos, concordemos e digamos, amém, assim seja. E assim Judas conclui a sua carta, e nós concluímos a nossa série de sermões. E diante de tudo que nós estudamos aqui, eu queria convidar você a refletir em algumas coisas que nós falamos aqui. E que você busque colocar em prática no seu contexto, na sua vida, importantes preceitos que nós estudamos. Em primeiro lugar, persevere na sã doutrina. Você tem procurado, de fato, conhecer as Escrituras? Amar a palavra de Deus, meditar nela dia e noite, participar ali da escola bíblica dominical, dos cultos, tirar suas dúvidas com seus pastores, ler bons livros, bons comentários bíblicos, quem sabe. Em segundo lugar, rejeite os falsos ensinos. Será que não tem alguma coisa que está te influenciando, que não é um ensino puro, que não é um ensino que está de acordo com as Escrituras? Será que não tem alguma doutrina ou algo que você está flertando que não condiz com a verdade das Escrituras? Rejeite isso. E eu não estou falando somente pessoalmente, talvez até mesmo pela internet. Quem é que tem te influenciado aí nas redes sociais? Quais são os canais que você assiste na internet? Em terceiro lugar, ore. Ore sem cessar, ore no Espírito. Tenha uma vida de oração. Você precisa dobrar o seu joelho e orar.
Coloque a sua vida diante de Deus. Senhor, não me deixa cair em tentação. Senhor, abre o meu entendimento para entender a Tua palavra. Senhor, ajuda o meu irmão. Ore pelos seus pastores, pelos seus amigos, pela conversão dos seus familiares. Ore para adorar a Deus simplesmente. Senhor, louvado seja o Teu nome. Ore para agradecer por tão grande salvação. Ore para o Senhor te manter firme na batalha. Ore, tenha vida de oração. Como está a sua vida de oração? Você e Deus ali, fechado as portas do seu quarto. Como é que está o seu momento de oração? Meus irmãos, tem pessoas que não entendem porque às vezes ficam tão apáticos num culto. A pessoa nunca lê a Bíblia. Passa a semana toda a Bíblia fechada. Não faz devocional, não ora. Só fica vendo um monte de coisas infrutíferas na internet. Aí chega no culto, acha chato. Fica lá pensando em outras coisas. Você precisa ter comunhão com Deus. Você precisa amar aquilo que Deus ama, amar a palavra de Deus. Será que você não está negligenciando ali o seu devocional? Você não está negligenciando aquelas coisas que Deus deixou como meio de graça para nos fortalecer na caminhada? Pense nisso. Tenha uma vida de oração. Estimule outros na jornada. Será que você não conhece algum irmão que está confuso e você conhece um pouco mais a palavra de Deus e pode conversar com ele? Fulano, não é assim. Está escrito. Aí você ensina para ele como é que é. Você ajuda ele a não seguir por um caminho errado. Você sabe que aquela estrada ali é perigosa. Você vai tirar ele de lá e vai dizer, olha, é assim. Vem para cá, esse caminho aí é perigoso. Você tem se compadecido de outras pessoas que talvez estejam sendo levadas pela lábia de falsos mestres. Ajude outros nessa caminhada. Ali como aquele que vai tirar alguém do fogo, que vai salvar alguém do fogo, seja um instrumento de Deus para tirar essas pessoas que estão caminhando para o fogo do inferno. E, meus irmãos, lembra que você tem que ter temor em certas situações, para você também não ser levado, pelos falsos ensinos. Você não está muito seguro, não está muito firme, cuidado, para você também não cair ali nesse falso ensino. Meu irmão, pregue o Evangelho, anuncie a Cristo para outras pessoas, convide, quem sabe, os seus amigos para vir à igreja, para ir lá no seu pequeno grupo, o Metanoia, levar lá no Metambaia, o Metaglória, eu já ouvi os nomes aí. Chama os teus amigos para vir aqui no culto de manhã, na EBD, para vir no culto à noite, para vir aqui no culto do sábado. Chama os teus amigos. Quem sabe na próxima semana, quando perguntarem aqui, olha, quem está visitando, levante um monte de mãozinha assim, é o seu amigo que você chamou, o seu parente. Vamos orar por outras pessoas. Investir nas vidas dessas pessoas, convidar, sabe? Seja um instrumento do Senhor. Meu irmão, medite na eternidade. Pense a respeito das coisas eternas, o que essa carta nos falou a respeito do juízo dos ímpios, a respeito da salvação dos crentes, o destino final dos ímpios, meus irmãos, que é terrível, e também da alegria e do gozo eterno que os crentes desfrutarão. Defenda a verdade. Se você vê que alguém tem falado algo contra as Escrituras, busque estar preparado para você defender a verdade. Reflita sobre a gloriosa salvação que Deus nos proporcionou em Cristo, como refletimos hoje. E por fim, meus irmãos, adore a Deus. Tudo isso é para a glória de Deus. É Deus que nos guarda em Cristo e é Deus que nos conduz à glória eterna. Que Ele seja exaltado pelos séculos dos séculos. Amém. Senhor, te agradecemos, Pai, por essa série de mensagens, nessa curta, mas tão profunda carta das Escrituras, a Tua palavra que nos alimentou durante esses tempos, que possamos, Senhor, não ser somente ouvintes, mas praticantes dela. Que o Senhor desperte esses jovens, que o Senhor desperte essa igreja para batalhar diligentemente pela fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.